Então, boa noite a todos. Deus possa abençoar a sua vida, né? E que nesses momentos de dificuldade, talvez a sua oração a Deus seja: Deus, que o Senhor coloque alegria dentro do meu coração, porque os dias são tão difíceis, né? E se Deus coloca alegria dentro de nós, isso é maravilhoso, né? Tem o Salmo 9 que diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o meu coração e falar de todas as tuas maravilhas. E o salmista continua dizendo assim que em Deus ele quer cantar louvores, engrandecer o nome de Deus. Mesmo que a situação seja difícil, Deus pode colocar paz no nosso coração e pode colocar também o equilíbrio, é o que nós pedimos a Ele. Amém? Essa primeira canção, ela diz que Deus, Jesus Cristo, é o general das nossas vidas. Que a gente possa cantar essa canção ao nosso Deus. Amém? Ela já ajuda nas palmas aí, no ritmo. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Sabe por quê? Diga. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Diga. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos cantar. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. E assim diz essa canção: estamos em batalhas, em guerras, mas Deus está adiante, está lutando. Amém? Tem essa fé, meu irmão, tem essa fé em Deus. Então estamos aqui engrandecendo o nome do nosso Deus e dizendo que independente da circunstância, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. É um Deus maravilhoso, é um Deus que está atento ao seu coração, é um Deus que está atento aos pedidos de oração, é um Deus que está atento ao que você tem clamado, é um Deus que está atento. Muitas vezes o nosso silêncio também fala, as nossas lágrimas falam e chegam até o nosso Deus.
porque Ele nos conhece mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele sabe de todos os detalhes sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida. Ele tem todo o direcionamento, Ele guia os nossos passos, e nós cremos num Deus grande, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque maiores são os pensamentos do nosso Deus. Os caminhos dele, a Bíblia também diz que são maiores do que os nossos caminhos. E quando a gente olha para esse Deus tão grande, o nosso coração começa a se alegrar em Deus, começa a agradecer o que Ele tem feito. Muitas vezes a gente esquece de tanta coisa que Deus já fez por nós, e muitas vezes Deus espera de nós uma memória, né? Existe uma frase aí que diz que a gratidão é a memória do nosso coração, e é uma frase interessante. Por quê? Porque quando nós nos lembramos de onde Deus nos tirou, do que Deus fez por nós, nós vemos que Deus cumpriu promessas, que Deus cumpriu sua palavra, e não é agora, de agora para frente, que Ele vai nos desamparar. Não, nós cremos sim nesse Deus que está cuidando de nós, que está atento aos nossos pedidos, e que a nossa vida continue sendo colocada nas mãos de Deus, porque assim como diz essa canção, independente da decisão de Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Santo e maravilhoso é o nosso Deus, Pai querido. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, santo, maravilhoso é o Senhor, santo. Então chega o dia, Senhor. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Oh, nós cremos, ó Pai, assim como diz essa canção, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é o Deus querido, que nos ama, Santo, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom,
que Ele continua. O Senhor, ó Deus, continua sendo bom. E nós clamamos a Ti, ó Deus, assim como diz essa canção, que o Senhor escuta as nossas orações, ó Pai, e se faz presente aqui, e se faz presente dentro de nós. Que a fé, a esperança em Ti nunca saia, Pai, do nosso coração. Santo Deus, essa próxima canção, ela é uma canção de oração a Deus, e pede a Deus assim: Deus, me ajude a melhorar na vida, nas dificuldades, me ajude a melhorar com os meus erros, com as minhas falhas, meus pecados, me ajude a melhorar. Santo, Santo Deus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Diga ao Senhor: sozinho não consigo mais, já sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Nos perdoa, Senhor. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Nos ajuda, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. A palavra de Deus nos diz, Jesus fala assim: olha, eis que estou à porta do seu coração e bato na porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei dentro do seu coração e cearei com você e você comigo. Essa música é uma canção e também é um convite de Deus. Deus dizendo assim: meu filho, minha filha, você já sofreu tanto, já falhou tanto, tem as suas falhas, os seus medos, os seus temores, mas eu posso te ajudar a melhorar. Deus pode nos ajudar a melhorar. Deus pode mudar as nossas ações, pode nos ajudar a mudar as nossas ações. Que você cante com fé, porque o louvor, a palavra de Deus diz que Deus habita em meus louvores. Deus quebra correntes, Deus quebra muitas coisas que não nos fazem bem. Esse Deus poderoso é um Deus que atua na nossa vida, amém? Me ajude a melhorar, diga com fé: me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais.
Deus, escuta o nosso clamor, Pai. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Santo, sintonize aí o seu coração para ouvir a palavra de Deus que será ministrada aqui. Sintonize o teu coração e pede a Deus para Ele falar contigo, porque Deus é o maior interessado em falar com você, em tocar o seu coração, amém? Você pode sentar e aguardar o melhor de Deus para a sua vida. Santo, maravilhoso Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, amados. Bom estar aqui presente junto com vocês. Bênção, né? Poder estar se reunindo, ouvindo a palavra de Deus, escutando louvores. Faz parte de ser igreja, né? Bênção. Última vez que eu trouxe a palavra aqui, nós falamos sobre maturidade. Nós falamos sobre o que é ser uma pessoa madura e o que é ser uma pessoa imadura, matura. Nós falamos a respeito de quanto a falta de maturidade pode nos custar. Às vezes pode nos custar um relacionamento, às vezes pode nos custar um trabalho, às vezes pode até nos custar a nossa salvação. Então, a gente falou nessa última vez que eu trouxe a palavra, que a gente iria falar algumas outras vezes acerca da maturidade. É uma série falando a respeito da maturidade. E hoje a gente vai estar falando também acerca da maturidade, né? Como conseguir essa maturidade, como caminhar de encontro com a maturidade. Pois essa é a nossa função enquanto liderança. Nós, enquanto liderança, nós temos um objetivo de levar, de conduzir esse corpo de Cristo a um processo de crescimento espiritual. Essa é a nossa função enquanto liderança. Nós, enquanto líderes, já não somos mais nós. Eu gostaria de me dirigir aqui a nós, enquanto liderança, eu e minha esposa, Nathalie, César e Laís, Alexandre e Érica. Nós não somos mais eu, não existe mais eu. Não existe mais você. O que existe é um corpo de Cristo sendo edificado e sendo amadurecido, para que no momento que Ele venha, e Ele há de vir logo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Ele encontre a sua noiva íntegra, madura. Esse é nosso papel. Já não existe mais eu, já não existe mais você, o que existe é um corpo. Corpo sendo edificado, corpo sendo amadurecido. Às vezes os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Mas Deus está fazendo a edificação desse corpo através da minha vida e através da sua vida. Nós podemos olhar, vendo assim, uma sala pequena, cheia, inclusive, graças a Deus, mas, claro, com as limitações da pandemia, né, do decreto, mantendo o distanciamento. Mas a gente também não consegue enxergar aquilo que Deus tem para fazer. Nossos olhos espirituais. Mas nós, enquanto liderança, nós temos que conduzir essas pessoas que estão aqui e aquelas que há de chegar. Por isso é importante a gente nos manter
e conduzir as pessoas para esse processo de maturidade, porque chegarão outros. E quando esses outros chegarem, nós precisamos de ajuda. Nós precisaremos de pessoas dispostas a levar, a conduzir junto conosco esse corpo, edificando. Então, o papel da liderança, ele não pode ser um papel, ele não pode exercer uma dependência com a liderança. Porque senão vai sair dois prejudicados, tanto o líder quanto o corpo. É aquela figura do pai que tenta ensinar o filho a andar de bicicleta. Então o pai vai lá, ele pega lá, segura no banquinho da bicicleta e começa a empurrar. Mas chega um determinado momento que tem que fazer o quê? Tem que soltar. Para o filho poder ir sozinho. E às vezes, na primeira vez, o que vai acontecer com a criança? Vai levar uns tombos. E o pai tem que ir lá, falar assim, não foi nada, vamos novamente, vamos levantar, coloca na bicicleta e vamos empurrar de novo. Para que em um determinado momento ele aprenda a andar de bicicleta. Se a gente ficar segurando essa criança e ficar sempre o que ela quiser andar de bicicleta, nós tivermos que ir lá e ficar segurando o banquinho, eu vou ficar cansado, como pai, e a criança não vai aprender a andar de bicicleta. Dois prejudicados. Por isso que é importante a gente conduzir, levar como liderança esse corpo à maturidade. Para que no momento que chegarem outros, e onde chegar, nós estejamos maduros. Por isso que a gente está tratando sobre esse tema de maturidade. Para que a gente encontre essa maturidade na fé, para que junto conosco nós possamos levar esse corpo a um crescimento de maturidade espiritual. Amém? Por isso que a gente está tratando acerca desse assunto. E aqui vai um recado para quem tem filho, mamães, aos pais. Se você exerce uma super proteção à criança, o que vai acontecer? Ela nunca vai aprender a andar de bicicleta. Então a gente vai lá, empurra, no momento a gente solta. A criança ela tem que ser desafiada a permitir ter as suas próprias experiências. Assim como nós. Nós temos que vivenciar as nossas experiências e vivenciá-las com maturidade. Assim como nós, enquanto pais, temos que deixar a criança também viver as experiências dela. Porque quando nós super protegendo, nós estamos, às vezes a gente fala assim, é porque eu amo demais. Por isso que eu super protejo. Mas isso não é um amor maduro. O amor maduro é aquele que está lá quando a criança precisa. Ela caiu? Você está ali, você ajuda, você levanta, você incentiva, você coloca ela de novo na bicicleta e fala para ela, olha, vamos aprender a andar de bicicleta. Teu pai está aqui do teu lado, sua mãe está aqui do teu lado, mas você vai aprender a andar de bicicleta. Isso é ter um amor maduro. Não deixar com que ela caia, essa super proteção, não é um amor maduro. Hein? Então a gente vai agora lidar com algumas situações acerca da maturidade. E essa noite nós vamos falar acerca da frustração. Como lidar com a frustração? Como lidar com a frustração? Como lidar com aquela notícia que nós não gostaríamos de receber? Como lidar com aquele sonho que tanto planejamos, que tanto fizemos, mas a vida disse não? Como lidar com um planejamento inesperado, com uma situação inesperada?
Como lidar com situações que às vezes nós não planejamos, que às vezes nós não desejamos. Como lidar com não? É tão difícil. É algo tão difícil a gente saber lidar com não. Porque se há uma coisa na nossa vida, é que um dia nós teremos que lidar com isso. Um dia nós teremos que lidar com a frustração. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim, olha, se você vier para Jesus, tudo vai ser bom para você. Você não precisará mais enfrentar frustrações, porque tudo vai dar certo na sua vida. Poderia dizer isso. A gente talvez experimentaria até um crescimento ainda maior. Mas basta a gente fazer uma leitura rasa da palavra de Deus, a gente vai perceber que isso é uma inverdade. Olhamos para a vida de Paulo, quantas frustrações. Olhamos para a vida dos apóstolos, quantos momentos, quantas notícias, quantas situações ruins que eles não gostariam de enfrentar e tiveram que enfrentar. Estavam do lado de Jesus. Discípulos que viveram, estavam do lado de Jesus, tiveram que enfrentar frustrações. Pessoas que conviveram com Cristo, que participaram do ministério de Cristo, tiveram que lidar com frustrações. Então, não adianta eu falar assim, fazer essa super proteção, como eu estava dizendo anteriormente, e falar assim, olha, não, fica próximo, fique aqui perto de mim, fique próximo de Jesus, que nada de ruim vai acontecer com você. Então, a super proteção. Só que ela, o que acontece? Quando vem a frustração, e vem, a pessoa não está preparada para lidar com ela. Então, ao invés de eu levar e conduzir essa pessoa para um processo de maturidade, eu estou super protegendo essa pessoa, e aí na hora que vem um problema, ela não sabe lidar. E às vezes, inclusive, pode se afastar de Cristo, pode se afastar de Jesus, porque ela não sabe lidar com as situações difíceis, não sabe lidar com os problemas, não sabe lidar com as notícias ruins. Se afasta. E eu gostaria de trazer uma palavra onde dois homens, andaram muito próximo de Jesus. Andaram junto ao ministério de Jesus. Viram Jesus com seus próprios olhos, participaram do ministério e experimentaram, neste momento que está relatado aqui, um momento de frustração. Vamos ler, está relatado lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 13. Lucas 24, verso 13. Nós iremos ler até o versículo de número 31. Hein? Vamos ler esse texto e extrair deles lições para que a gente possa lidar com a frustração. Diz a palavra: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles.
ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Eles lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Amém? Amém. Então, antes da gente extrair alguns conceitos acerca do nosso tema de hoje, que é lidar com a frustração em busca da maturidade, nós precisamos fazer assim ver qual era o contexto, uma contextualização do que estava acontecendo naquele momento, para que você entenda por que eles estavam tão frustrados. Nesse momento em que acontece essa história, Israel está sob o domínio do Império Romano. Roma está dominando Israel. Grande império, muito forte em poderio bélico, muito cruel, usava instrumentos de tortura, como a cruz, para punir aqueles que se levantavam contra o Império Romano. E esse império estava, no momento, dominando Israel. É óbvio, é claro, que as pessoas queriam que essa situação se passasse logo. Afinal, Israel, ele vivia assim. Isso já pertencia à cultura israelita. Eles, ao se afastarem de Deus, ao adorarem outros deuses, Deus tirava a mão deles, em cima de Israel, e outra nação vinha e dominava Israel. Vinha e trazia Israel ao cativeiro. Aí o povo se lembrava do Deus dos seus antepassados, se lembrava da aliança que Deus tinha feito, e eles clamavam a Deus, pediam a Deus para que Deus os livrasse daquela situação. E Deus, na sua infinita misericórdia, levantava uma pessoa, levantava um libertador, para que Israel saísse daquela situação. Só que passava um tempo, Israel esquecia-se do que Deus tinha feito, esquecia-se da palavra de Deus, esquecia-se da aliança com Deus e começava a adorar outros deuses. Novamente, outra nação vinha, dominava Israel e assim virava um ciclo. Se a gente leu alguns textos como Juízes, a gente vai ver situações assim acontecendo de maneira cíclica. Será que isso também acontece na nossa vida? Será que de vez em quando a gente também não esquece feitos de Deus nas nossas vidas?
A gente esquece o que Deus já fez conosco. A gente esquece da onde Deus nos tirou. Como é a frase aí, César? Da gratidão? Gratidão é uma espécie de memória do coração. Olha que interessante. O Espírito Santo já falando conosco antes da palavra. Nós esquecemos. Quanto que Deus já fez por você? Da onde Deus já te tirou? Qual foi a aliança que Deus fez contigo? A gente se esquece, passa a viver a nossa vida, mas chega um determinado momento, chega uma determinada situação. Aquilo mexe conosco. Nós entramos num desespero, porque estamos tendo aquela sensação de que estamos sozinhos. Aí nós lembramos que há um Deus, que há o Todo-Poderoso, e que nós lembramos da aliança feita conosco tempos atrás. Nós lembramos de onde Deus nos tirou, do que Deus já fez conosco, dos milagres que vivemos. E aí, Deus vem, entra, traz a provisão para nós, nos sacia, ceia conosco. Mas logo vem o esquecimento. Assim vivia a nação de Israel. Assim vivia esse povo, esperando por esse libertador, que agora estava sob o domínio de Roma. Roma estava dominando Israel e eles esperavam que viesse um libertador. Eles esperavam que viesse alguém tirá-los desse domínio romano e que se colocasse como rei para Israel. Essa era a esperança deles, e isso era aquilo que eles, no coração deles, esperavam. Aí aparece um carpinteiro, nascido numa cidade chamada Nazaré, uma cidade pouquíssima em significância, uma cidade muito pequena. Aparece esse marceneiro, aparece esse carpinteiro, filho de José, filho de Maria, e esse carpinteiro ele começa a sair, a formar o seu ministério, a chamar 12 pessoas, que hoje nós conhecemos como apóstolos de Cristo, para trazer a Israel, todo Israel, uma palavra de arrependimento. E esse carpinteiro chamado Jesus, ele começa a fazer vários milagres. Coisas que eles jamais tinham visto. Cegos de nascença voltam a enxergar. Paraplégicos são retirados do seu leito e começam a andar. Pães são multiplicados. Pessoas são curadas, inúmeras e inúmeras curas. A palavra diz que não daria para relatar todas as curas que Jesus fez. Quantas curas? Ele começa a falar e ele começa a falar com propriedade. O que as pessoas pensam? O que esses dois pensaram? Está aí, este é o libertador. É ele que vai nos tirar do domínio do Império Romano. Esse é o profeta. Esse é a pessoa, esse é o libertador que vai nos tirar desse subjugo, desse Império Romano. Afinal, eles já estavam acostumados com isso, com esses ciclos de cativeiro, libertador, e aí vinha novamente cativeiro, libertador. Esse era o ciclo de Israel. Eles estavam esperando por isso. Mas agora eles colocam toda essa esperança, depositam toda essa esperança nesse carpinteiro chamado Jesus. É ele. Quando ele nos libertar,
Olha os milagres que ele está fazendo, ele vai, com um sopro, ele vai derrubar todos esses soldados, ele vai se estabelecer quanto rei aqui e será nosso rei, Israel. Isso era a esperança deles. Mas no caminho de Emaús, os dois discutindo, falando acerca de tudo que estava acontecendo para eles, para o coração deles, e eles dizem entre si: acabou o nosso sonho. Aquilo que nós tanto queríamos, aquilo que nós tanto esperávamos, não aconteceu. E aí chega um estranho, uma pessoa que eles não reconhecem, e pergunta para eles: olha, por que vocês estão discutindo? Qual é o motivo? Por que vocês estão assim tão tristes? E eles falam: olha, você é o único que não sabe. Você é o único que não está sabendo das coisas. Nós achávamos que ele iria trazer a redenção para Israel, mas ele foi morto. Foi entregue aos sacerdotes, foi entregue às autoridades, foi crucificado, foi açoitado, e hoje já é o terceiro dia e nada. Nós esperávamos que ele trouxesse a nossa redenção. É isso que nós esperávamos dele. Nós planejamos, nós queríamos aquilo. Tudo que a gente fez, a gente seguiu ele, a gente estava tudo certo, que era para ser ele. E Jesus diz: como vocês demoram para entender as coisas. Então, nessa contextualização do que estava acontecendo acerca de Israel e do domínio do Império Romano, nós podemos extrair, tirar alguns conhecimentos de como nós podemos lidar com essa frustração. Será que esses dois lidaram com a frustração de maneira madura? Como que eles lidaram com essa frustração deles? Então nós vamos tirar, também extrair desse texto, como nós podemos lidar com as nossas frustrações. E se aquela coisa que você tanto queria, aquele plano que você tanto sonhou, que você já traçou tudo, está tudo certo na sua mente, tudo está certo, esquematizado, vai ser assim, depois assado, tal, vai, pá, 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 pá. Tudo está certinho. Na sua mente está redondo. Só que vem a vida e fala: não. Como você lida com isso? Vício? De forma madura? É o que nós queremos ensinar a vocês, enquanto liderança, para que nós possamos lidar com isso, com as coisas de maneira madura. Como lidar com a frustração de maneira madura? Primeiro, uma pessoa madura, ela não reage de forma impulsiva. Uma pessoa madura, ela não reage de forma impulsiva, pelo contrário, ela exerce os frutos do Espírito. Amém? Então, primeira lição que nós tiramos é que uma pessoa madura não reage de forma impulsiva, mas sim exercitando os frutos do Espírito. É natural, faz parte de nós enquanto seres humanos, inclusive é objeto de estudo da psicanálise, quando nós, seres humanos, somos expostos a uma situação indesejável, a uma situação que não nos agrada, nós abrimos mão, nós exercitamos alguns que a psicanálise chama de mecanismos de defesa. Então nós, ao sermos expostos a esse momento de frustração, a esses momentos indesejáveis, nós lançamos mão de alguns mecanismos de defesa. Porém, esses mecanismos de defesa, eles podem ser maduros ou imaturos. Então a gente está aqui para aprender como que a gente pode reagir de forma madura. Mas vamos olhar um pouquinho antes como é que
alguns mecanismos de defesa de forma imatura. Como que pessoas imaturas reagem? Porque esses mecanismos de defesa é natural, nós vamos reagir. Então vem o problema, a gente reage, né? Vem a ação, a reação. Isso aí. As leis de Newton, né? Vem a ação, tem a reação. Então, o mecanismo de defesa ele é inerente. Nós iremos reagir. Só que nós vamos reagir de que forma? Madura ou imatura? Um mecanismo de defesa imaturo, eu não vou poder citar todos, mas eu vou citar alguns que são mais comuns. Mas se você quiser estudar, você pode ir no Google depois, colocar lá mecanismos de defesa, na psicanálise, na psicologia, você tem lá todos os mecanismos de defesa. Mas eu vou citar alguns que são os mais comuns. Alguns mecanismos de defesa imaturos, como por exemplo, agressão. A agressão é um mecanismo de defesa imatura. Então é natural que a gente reaja, mas quando a gente reage com agressividade, nós estamos sendo maduros ou imaturos? Daí, ainda bem que todo mundo falou. Hã? Maturos. Amém. Igreja participativa, né? Falou interno. Imaturos. Então, quando nós reagimos de forma agressiva, nós estamos sendo imaturos. E é natural, é comum a gente ver esse tipo de mecanismo. Não é natural, é comum a gente ver esse tipo de mecanismo, não é mesmo, nos dias de hoje? Basta a gente pegar e olhar o trânsito, por exemplo. Ver o trânsito, a pessoa lá dá uma fechada, o que você faz? O que a pessoa imatura faz? Você não, que você é maduro. Mas o imaturo? Ô, glória. E o imaturo? Reage com agressividade. Ou com agressividade física ou verbal. Né? Então, a gente assiste aí algumas notícias de situações de brigas de trânsito que resultam, inclusive, em morte. Extremo da agressividade. Por causa de uma fechada, às vezes não tem nem um prejuízo, né? Físico no carro e nada. Às vezes a pessoa perde a vida em razão disso. Uma briga de trânsito. Agressividade. Uma discussão com a esposa, uma discussão com o cônjuge. Também a gente vê muito isso daí nas notícias. Né? Lá no jornal. Aqui na cidade a gente não vê. Lá no jornal a gente vê. Que o marido ou companheiro às vezes não aceita o término do relacionamento e reage de forma agressiva, agredindo a mulher. Nossa, como eu tenho visto, a gente às vezes assiste aquele programa do meio-dia, né, na Record, como tem casos assim. E eu fico espantado, o que me espanta é que são jovens casados, muito jovens, pessoas que estão ali há 2, 3 anos de relacionamento e por causa de uma briga, uma situação, uma frustração, reagem de forma agressiva, agredindo a mulher, agredindo a esposa, agredindo a ex-companheira, não consegue lidar com o final, com o término do relacionamento, às vezes. A esposa já cansada, muitas vezes, de sofrer inúmeras agressões, ela tenta terminar esse relacionamento e acontece uma tragédia. Como que a gente tem visto isso, né? Como que a gente tem visto isso? Tudo isso por quê? Imaturidade. Não sabe lidar com a frustração. Aí fica aquela incógnita, né? Aquela pergunta. Uma superproteção dos pais, talvez? Que não deixaram essa criança, esse jovem, lidar com as suas frustrações, deram tudo o que ele queria. Não deixa ele vivenciar aquilo, a parte também, só o não, né? Vivencia apenas o sim, mas não deixa a criança ter as
as suas próprias frustrações. Essa criança cresce, torna-se um adulto que não sabe lidar. Não sabe lidar com não. Aí não aceita. Terceiriza a culpa. Não aceita um término de um relacionamento, não aceita um término de ser mandado embora. Eu já vi notícias assim que a gente fica abismado com essa situação. Pessoas que, por terem sido mandadas embora do serviço, voltam na empresa e praticam um assassinato. Agressividade. Porque as pessoas hoje não estão sabendo lidar com as frustrações. A nossa geração é uma geração que não está sabendo lidar com o não. Por isso é importante a gente aprender aqui na igreja como lidar com o não, a como lidar com os momentos indesejáveis. Como eu tenho visto que isso tem trazido grandes danos para a nossa geração. Pessoas que não estão sabendo lidar com isso. Outro mecanismo de defesa imatura é a negação. Então nós vimos já a agressão, agora nós estamos vendo o quê? A negação. A negação também é um mecanismo de defesa imatura. Acontece o problema, acontece a situação, mas você nega que ele existe. Você nega que aquilo aconteceu. Por exemplo, a pessoa pediu aí o término do namoro, o término do relacionamento, mas a outra parte nega. Entra num estado de negação e não aceita e fica ali em volta querendo forçar um relacionamento. Ela não aceita essa situação. Ela nega que o problema existe. É muito comum também em momentos de perda. Momento de perda, quando a gente perde um ente querido, a gente entra nesse processo de negação. O que não pode acontecer? Esse processo perdurar a nossa vida toda. No primeiro momento, a gente não quer acreditar. Natural que nós reagimos dessa maneira até. Mas ele não pode perdurar. Não pode perdurar toda uma vida. Negação. Outro mecanismo de defesa é a regressão. Então você, ao enfrentar um momento indesejável, uma situação não desejada, você volta a um estado, principalmente a um estado infantil, onde você se encontra mais confortável. Então você faz uma regressão, você volta e você infantiliza, você se vitimiza. Você acaba voltando, fazendo essa regressão. E também essa regressão pode ser muito danosa, porque pode entrar até em situações patológicas, como, por exemplo, algumas compulsões. Então, a pessoa que regride, às vezes tem uma compulsão por comida, volta lá na fase oral, e ela acaba desenvolvendo essa compulsão por comida, fuma, começa a fumar, porque volta, faz essa regressão lá para um estado infantil, lá no momento da fase oral. E aí também há uma regressão em outras fases, onde a pessoa começa a desenvolver outros tipos de compulsão, toque, tudo isso por quê? Porque não consegue lidar, tem algum problema ali, tem alguma coisa, um problema base, que ela não está conseguindo lidar. Então ela abre mão desses mecanismos de defesa, a mente, ela faz isso para que ela consiga lidar com aquela situação de forma agressiva, de forma negação, de forma de regressão, só que todas essas maneiras são maneiras imaturas. Mas existe uma maneira madura de você lidar com os problemas, existe uma maneira madura de você lidar com as situações indesejáveis, com as coisas que você não planejou. Às vezes você não planejou essa vida que você tem agora. Na sua cabeça, você gostaria de estar em outro lugar, em outro momento, com outro emprego, vivendo talvez até em outra cidade.
E aí, para você lidar com isso, você não consegue lidar com isso de maneira madura, usa-se mecanismos imaturos. Mas quais são os mecanismos maduros? Está lá em Gálatas 5. Gálatas 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, né? Não tem 2 pontos, mas é por minha conta aí. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando chega a situação indesejada, quando chega a má notícia, quando chega aquilo que você não gostaria que acontecesse, a forma de você reagir de forma madura é você exercitando frutos do Espírito. Mansidão. Ao invés de agredir, domínio próprio. Mansidão. Tenha calma. Vamos analisar o problema, vamos analisar a situação. Fidelidade. Amor. Bondade. Tudo isso são coisas que, ao você desenvolver, você está desenvolvendo também a sua maturidade. Se colocar no lugar do outro. Uma empatia. Às vezes a gente faz um pedido aí de uma pizza de queijo e aparece o quê? Pastel de carne. Frustração. O que você tem que exercitar com o menino que trouxe ali o seu pastel de carne? Mansidão, se colocar no lugar dele. Olha como é difícil. Domínio próprio. Mas como que nós reagimos? Agressividade. Hã? Aí reclama depois. Tá certo. Pode não, hein? Agora, como que a gente lida com essas situações do nosso dia a dia? E quando a sua esposa, né? Às vezes você não está esperando aquela reação da sua esposa. Ou você quer algo e a sua parceira não quer. Às vezes vocês querem, eu quero ter um sonho, eu tenho um sonho, eu quero investir em tal coisa. Quero comprar uma bicicleta. Eu quero comprar uma bicicleta. E a esposa fala, olha, agora não dá, e vocês não conseguem entrar no acordo. Frustração por não ter comprado a bicicleta. O que acontece? Como que você tem que lidar com essa situação? Lembrar os frutos do Espírito. Domínio próprio. Entrar num acordo, conversar, entender a situação. Agora, quando nós partimos para a agressão, maturidade. Aí o relacionamento vai se desgastando. Isso é em todas as coisas. Eu estou dando exemplos simples do dia a dia, meio cômicos até, mas é para que a gente consiga entender que às vezes a vida não acontece da forma como nós planejamos que ela pudesse acontecer. Às vezes nós queríamos uma situação, felizmente a vida disse não. Como lidar com isso? A própria palavra nos diz, Gálatas 5. Frutificar o fruto do Espírito. Agora, segunda entendimento ou segunda instrução que nós podemos tirar desse texto. Pessoas maduras ouvem a voz dos profetas e não caem no auto-engano. Pessoas maduras ouvem a voz dos profetas e não caem no auto-engano. Vejam esses dois. Eles ouviram o que os profetas falaram? Eles ouviram o que a palavra de Deus falava acerca de Jesus? Que Jesus deveria realmente passar por aquilo? Eles não ouviram. Tanto é que Jesus teve que explicar para eles, de maneira mais clara, tudo aquilo que os profetas
começando em Moisés, tudo aquilo que falava acerca de Jesus. Eles não entendiam. Eles entendiam aquilo que eles queriam, aquilo que eles esperavam. Eles não ouviram a voz dos profetas. Eles não viram aquilo que a palavra de Deus queria dizer acerca do Cristo. Eles idealizaram, tá difícil. Idealizaram uma situação em seu coração e só ouvia aquilo que interessava ou ia de encontro com essa idealização. É o que a gente chama de surdez seletiva. Nós não ouvimos aquilo que vai contra o nosso sonho. A gente só quer ou só ouve aquilo que vai de encontro com o nosso sonho. E as situações que podem dar algum problema? Esse a gente não escuta. Esse a gente não ouve. A gente não ouve a palavra de Deus. A gente não ouve o que Deus quer dizer para nós enquanto igreja, ou enquanto comunidade, enquanto membro do corpo de Cristo. A gente ouve apenas aquilo que interessa. O que faz sentido para nós, para satisfazer um desejo do nosso coração. A gente cai no auto-engano. Eu creio que aquilo vai fazer bem para mim. Eu quero que Jesus seja o libertador de Israel e que venha aqui e acaba com o Império Romano. É isso que eu quero. Então eu vou ler as Escrituras, eu vou ler os profetas, somente os textos que me interessam. Somente os textos que traz esse tipo de interpretação para mim. Eu só vou escutar orações, só vou escutar profetadas, orações fervorosas, que falam e que acalentam o meu coração. E as que falam verdades? E as que trazem para você uma palavra de confronto? Essas daí eu não ouço. Essas daí eu pulo. É muito comum a gente ver isso no meio empresarial. Às vezes o cara, ele vê lá um negócio, vê lá algo que ele quer montar, né, um business, comércio, e ele, ao invés de fazer uma avaliação se aquilo lá vai realmente ser algo aqui que na cidade, nossa realidade aqui vai ser legal, fazer um planejamento, buscar uma consultoria, fazer um plano de negócios, ele não ouve nada disso, ele não faz um planejamento, ele não quer saber de nada, e ele abre o negócio dele, ele abre o comércio. E aí o que acontece? Passa 2, 3 meses, não vende, não tem saída, fecha, e aí a culpa é de quem? Deus. Se for crente, a culpa é de Deus. Então o cara, ele não ouve em nenhum momento a palavra de Deus, mas quando dá errado, foi Deus. É natural que nós tenhamos os nossos sonhos. Natural. A palavra diz que ao homem compete fazer sonhos, fazer planos. Para nós, enquanto seres humanos, nós temos os nossos sonhos. Nós temos aquilo, os nossos desejos profissionais, de satisfação. Temos isso, de vida, pessoal. Normal, faz parte nossa, enquanto ser humano. Agora, todos os nossos planos, a gente não pode dizer que em todos os nossos planos, Deus vai abençoar você, independente do que você faz, das coisas erradas que você faz. Você coloca Deus para justificar a sua insensatez. Quando você faz algo, ou traça um plano, e coloca Deus em primeiro lugar, ouvindo a voz de Deus, ouvindo aquilo que Deus quer, ouvindo aquilo que Deus tem para você, acerca de negócios, acerca de relacionamento, acerca de tudo, de filhos. Você ouve a voz dos profetas, traça os seus planos pessoais, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Mas à medida que você traça os seus planos pessoais e você não ouve, e não quer pegar o discernimento da palavra de Deus, a sabedoria da palavra de Deus, você está andando sozinho.
Aí depois você fala, não, foi Deus que falou. Foi Deus que me deu uma palavra para mim fazer isso. Foi Deus que falou para mim mudar de cidade. Aí passa um pouco, a gente vê o cara aqui, mas não era Deus que tinha falado para você ir para lá? E agora você está aqui? Não era Deus que tinha falado para você abrir um determinado comércio e agora não quebrou, está com dívida? Como é que fica essa situação? É que a gente começa a colocar Deus em tudo. Tudo. Justificando a nossa insensatez. Não. Deus ele nos abençoa à medida que nós obedecemos. Deus ele não vai ser contra a sua própria palavra. Olha, eu faço as coisas do meu jeito, espero que Deus abençoe. Não. Não é assim que funciona. Uma pessoa madura, ela entende que a palavra de Deus é o baluarte, que a palavra de Deus é a bússola dela. E ela busca ouvir essa palavra, ela busca ouvir os conhecimentos que ali estão, para que ela consiga lidar com as situações do dia a dia e consiga ter os seus planos abençoados. Agora, não adianta lá, depois que a coisa está ruim, você pegar e jogar na conta de Deus. Ó, Senhor, paga esse boleto aí que é seu. Deus falou com você? Eu tenho muito temor com essa história de Deus falou. Muito temor. E às vezes a gente falando que Deus falou, mas é apenas para dar justificativa para um desejo que está no seu coração. Aí é algo que você quer que aconteça, é um desejo seu, para você justificar uma insensatez que está todo mundo falando para você que tome cuidado, se você for por aí não vai dar certo. Você fala, não, mas é Deus que falou. Ah, então, se Deus falou, acaba a discussão. Tome cuidado. Eu tenho muito cuidado com isso. Colocar Deus em todas as coisas que talvez Deus não está. Tome cuidado. E para a gente finalizar, uma terceira instrução que a gente tira desse texto é que pessoas maduras, elas buscam a comunhão com Jesus. Pessoas maduras buscam comunhão com Jesus. Se tem uma coisa que esses meninos aqui, o Cleopas e o amigo dele, acertaram, foi na hora que Jesus fez com que ia, eles falaram, Senhor, volta aqui. O dia já está findando, ceia com a gente. Foi decisivo na vida deles. A comunhão. Chamar Deus para ceiar junto, para partir o pão. Isso fez toda a diferença. Eles estavam pensando de forma errada, eles imaginaram aquilo que não deveriam imaginar, eles criaram expectativas naquilo que Deus não tinha falado, porque Deus tinha falado que Cristo teria que sofrer aquelas coisas. E eles achavam que que Jesus ia ser o libertador deles. Eles tinham pensado tudo errado, mas tem uma coisa que eles acertaram, foi chamar Jesus para ceiar com eles, entrar na casa deles, partir o pão. Vejam, eles não conseguiam enxergar que aquele estranho de Emaús, aquela pessoa que estava do lado deles, era o Cristo ressurreto, porque o seu coração estava enganado com o seu próprio coração. Mas quando eles chamaram Jesus para fazer comunhão, os olhos deles abriram e eles puderam enxergar o Cristo ressurreto. Isso fez toda a diferença na vida deles. Buscar comunhão com Cristo. Saber que Deus, Jesus, está do seu lado. Não importando a notícia. Não importando o diagnóstico. Não importando
a causa, você lembrando, você tendo fé que Deus é contigo, isso faz toda a diferença. Deus está contigo. Deus é contigo. Ser maduro na fé é saber que Deus é com você. Não importa as circunstâncias. Não importa o tamanho do problema. Ah, mas se o meu negócio prosperar, Deus está contigo. E se ele falir, Deus está contigo. E se a minha vida se concretizar, os planos da minha vida se concretizar, Deus está contigo. E se os planos da minha vida não se concretizarem, Deus está contigo. E se o diagnóstico vier bom, Deus está contigo. E se o diagnóstico vier ruim, Deus está contigo. Essa é a maturidade da nossa fé. Saber que Ele está conosco. Que Ele está sentado à mesa conosco, partindo o pão, partindo as dores, partindo os momentos difíceis, partindo as situações ruins. Deus é contigo. Por vários momentos, eu já passei por várias situações. Momentos difíceis. Momentos que eu não gostaria de ter passado. O Espírito Santo me trouxe a recordação, momento da minha conversão, onde na minha imaturidade, eu achava que podia andar sozinho. Achava que eu me bastava. Na minha imaturidade, como eu era imaturo. Achando que eu sozinho me bastava. Aí, bastou a minha filha precisar de UTI para mim ver o quanto eu era um nada. Nós somos um nada. Mas, quando nós buscamos essa comunhão com Cristo, quando nós buscamos nossa comunhão com Cristo, e fortalecemos a nossa aliança com Ele, problemas podem vir. Virão, felizmente. Não gostaria. Como irmão seu, como pessoa que ama você. Uma pessoa que ama não quer ver o outro. Mas a gente sabe que a vida tem as suas situações, doenças, perdas. Mas eu quero que você saiba nesta noite que Deus fez uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Você não está sozinho. Por mais que a situação esteja difícil neste momento, por mais que a vida saiu totalmente do trilho, daquilo que você pensava, lembre-se que Jesus é contigo. Jesus está com você, na sua alegria e na sua dor. Porque eu estou convencido que nem a vida, nem a morte, nem a tristeza, nem a alegria, nem a altura, nem a profundidade, nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Amém.
Convido você a se colocar em pé. E assim como disse essa palavra, um convite de Deus para a maturidade, um convite de Deus para nos ajudar a melhorar, um convite de Deus para dizer que Ele continua sendo bom, que Ele é o general da nossa vida, que o nosso coração possa dizer que todos os dias de nossas vidas nós queremos estar perto do nosso Deus poderoso, amém? Você possa cantar a esse Deus poderoso. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, diga ao Senhor: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Santo, maravilhoso nosso Deus. Quando estamos cantando essa canção e refletindo acerca dessa palavra que foi ministrada ao nosso coração, sendo tocado também pelo testemunho de um pai, eu acredito que se o Claudinei conhecesse essa canção naquele dia, ele diria que perto ele queria estar de Deus e que não importava as circunstâncias, ele continuaria ali lutando. E é o convite de Deus para nós essa noite, que nós estejamos perto desse Deus que muda histórias, que escreve novas histórias e que está atento ao seu clamor, amém? Cante com fé, meu irmão, cante com fé esse Deus poderoso que vai abençoar a tua semana, que vai abençoar a tua vida. Não deixe a preocupação do amanhã tirar a comunhão sua com Deus aqui, essa noite, esse momento Deus preparou para você, para o seu coração, amém? Santo, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há.
me render, Senhor, que me render e te adorar. Entrega o seu coração a esse Deus poderoso. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Tantas coisas ganhamos de ti, Senhor, se comparado ao que ganhei. E o nosso coração não é mais servo. Não sou apenas servo, não somos apenas servo. Teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Será que eles podem dizer: te louvarei, te louvarei, Santo Deus. Não importam as circunstâncias, porque adorarei somente a ti, Jesus. Amém? Glória a Deus. Que você possa levar essa palavra com você. O convite de Deus à maturidade. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue guiando a sua vida. Não deixe nada, nenhuma circunstância tirar o significado de Jesus na sua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus te guie, te guarde, abençoe a sua vida, a sua casa, esteja contigo diariamente. Santo e maravilhoso nosso Deus. Amém? E a obra continua, a missão continua. Hoje nós fomos lá visitar a obra, está ficando maravilhosa. A gente vê ali, né, imaginando a gente lá. Que coisa boa. Vendo isso aqui, provisório, e já agradecemos pelo provisório e agradecemos pelo dia que virá pela frente. Amém? Glória a Deus. Continue nessa fé, meu irmão. Continue. Cada tijolinho ali, né? Cada grão de areia ali. E se você também se sentir interessado, se sentir tocado no seu coração de abençoar essa obra, o Ministério Cartas Vivas está de braços abertos também para receber esse auxílio e também para auxiliar as pessoas, auxiliar vidas, porque para o Ministério Cartas Vivas mais valem as vidas do que simplesmente tijolos, cimento. Amém? Então que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu dia a dia. Amém? Se você tiver interesse no seu coração, tem a nossa conta bancária, através do pessoal que está em casa vai receber os dados aí, através da internet. E você que está aqui, se sinta à vontade também. Amém? Glória a Deus. Boa semana a todos. Santo é o nosso Deus. Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas Vivas? O Ministério Cartas Vivas está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas Vivas através do YouTube, Ministério Cartas Vivas, e você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook. Busque Cartas Vivas CNP e fique por dentro de todo o conteúdo, compartilhe e seja muito bem-vindo a fazer parte desse ministério.